Olá pessoal, meu nome é Raquel Pelacani, sou professora de História aqui do curso Supermódulos e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Na aula passada a gente falou sobre povoamento, né? Falamos sobre a questão das capitanias hereditárias, do governo geral e da implantação administrativa, né, dessa colônia da América Portuguesa, que hoje a gente chama de Brasil. Então hoje a gente vai falar sobre o primeiro ciclo econômico dessa colônia, que foi a economia açucareira, tá? Bom, a economia açucareira começa ainda no século XVI, né, na segunda metade aí do século XVI, e vai até o século XVIII. É claro que ela existe até hoje a gente exporta açúcar, né, mas no século XVIII deixou de ser um principal ciclo econômico brasileiro. No século XVIII a gente já tem uma economia açucareira bastante decadente. Bom, primeira coisa é a gente entender esse contexto internacional, né? O açúcar extraído da cana é um açúcar muito valorizado na Europa inteira, né? Vai ser uma mercadoria caríssima, até porque não existia quase na Europa, porque você precisa de um clima tropical, você precisa de um solo que é influenciado por esse clima tropical. Então, é um conjunto de características que na Europa você não tem tão quanto você tem aqui no Brasil, por exemplo, certo? Então, a procura por esse açúcar deixava esse produto muito valorizado. Na Europa, eles usavam muito um açúcar extraído da beterraba, mas que não é um açúcar tão saboroso quanto o extraído da cana, né? Então, o primeiro capitão donatário da capitania de São Vicente, ele achou muito interessante investir nisso, né? Então, já que eu tenho o clima propício, um solo interessante, então por que não investir? E aí a gente vai trabalhar essa questão da economia açucareira pensando em duas fases. Quando a gente fala em economia açucareira, eu tenho certeza que a primeira coisa que vem à cabeça de vocês é Nordeste, ou então mais especificamente Pernambuco, né? Só que essa já é a segunda fase do ciclo da cana. O primeiro ciclo, a primeira fase é ainda na capitania de São Vicente, ainda no século XVI. Então eu vou criar aqui uma comparação com vocês aqui no quadro, para a gente poder falar um pouquinho disso, né? Então, né, se a gente for colocar aqui, ainda no século XVI, a economia açucareira na capitania de São Vicente, atual cidade de São Paulo, é quando esse açúcar ele vai ser iniciado, né? É claro que depois disso, né, eu tenho já em Pernambuco. E aí a gente vai, inclusive, eu organizei os slides dessa forma para a gente poder se organizar. Bom, dentro de um contexto de capitania de São Vicente, a economia açucareira tinha dois tipos de mão de obra, tá? Vai ter uma mão de obra escravizada e vai ter uma mão de obra livre. A mão de obra escravizada representa mais de 90% dessa mão de obra. E a mão de obra livre vai representar, né, aproximadamente 10%. Quem são essas pessoas de mão de obra livre? São pessoas especializadas no cultivo da cana-de-açúcar para transformá-la em açúcar. Esses caras recebem um nome, eles são chamados de mestres de açúcar, né? É mais ou menos o que seria hoje aí um engenheiro de produção. O cara é responsabilizado por toda aquela logística da produção, né? Ele vai delegar tarefas a essa mão de obra escravizada. Como eu ainda estou no início do século... Desculpa, como eu ainda estou no início da colonização, ainda no século XVI, essa mão de obra escrava, ela vai ser indígena. Por quê? Porque eu ainda tenho uma grande quantidade de indígenas presentes no território, né? Na nossa aula sobre expansão marítima, a gente viu que as guerras de conquista, né, da coroa portuguesa, tentando conquistar o território brasileiro, essas guerras, elas trouxeram muitas baixas indígenas, muitos indígenas morreram, não só por guerras, mas também por doenças, etc. Mas eu ainda estou no 1500 e alguma coisa. Então eu ainda estou nesse processo das guerras, eu ainda tenho uma oferta generosa de indígenas no território. Então esses indígenas vão ser escravizados na capitania de São Vicente, nessa produção açucareira. Mas, como eu falei, eu não tenho só mão de obra escrava, eu tenho também
a mão de obra livre, assalariada, que era proveniente de um arquipélago português chamado Arquipélago da Madeira, mais especificamente da ilha principal desse arquipélago chamado Ilha da Madeira, né? Então, mão de obra livre, assalariada da Ilha da Madeira. Ou seja, lá na Ilha da Madeira, os portugueses já haviam tentado essa economia açucareira. Não deu tão certo, né? Porque os períodos de calor e sol são períodos restritos, então não rolou muito não. Mas, de qualquer forma, essa tentativa fez surgir gente especializada nisso, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, pela primeira vez na colônia, uma mão de obra especializada, né? Proveniente da Europa, é claro. Já aí o tempo passa, né? Lá em Pernambuco, na capitania de Pernambuco, a galera começou a perceber que isso daqui foi dando certo. E aí, já no século XVII, na capitania de Pernambuco, começou o ciclo da cana-de-açúcar também, que é um ciclo que vai ser melhor sucedido. Por quê? Porque o solo e o clima do Nordeste são ainda melhores do que da capitania de São Vicente. É só a gente pensar em São Paulo, né, e em Pernambuco. Acho que a gente consegue perceber, né, que só por estar no Nordeste, quanto mais próximo da linha do Equador, a incidência solar é maior, então eu tenho mais calor, eu tenho um clima ideal. Assim, eu diria. A capitania de São Vicente, o clima era melhor do que o europeu, mas ainda não era o ideal. O ideal mesmo foi em Pernambuco, tá? E sigo a mesma lógica, né? 2 tipos de mão de obra. Uma mão de obra escrava e uma mão de obra livre assalariada. A diferença é que mão de obra é essa, certo? No século XVII, eu já tenho mais dificuldade para encontrar indígenas para escravizá-los, né? Alguns já conseguiram fugir, outros morreram, então eu já tenho aí uma necessidade maior do que a oferta. A demanda está maior do que a oferta. Então, eu não tenho mais como suprir esses novos engenhos de açúcar com a mão de obra indígena. E aí começa a escravização africana. Aí eu preciso entender que, nesse momento, os primeiros navios negreiros vão chegando aqui na costa brasileira, né? E eu tenho a presença de mão de obra escrava africana a partir desse momento. E a mão de obra livre assalariada não precisa mais vir da Ilha da Madeira. Porque a partir desse momento aqui de São Vicente, eu já tenho na colônia mão de obra livre especializada. Então eu trago da própria colônia, o custo é bem menor, né? Então a mão de obra livre assalariada é proveniente da capitania de São Vicente. Então, o que eu quero que vocês percebam? Eu quero que vocês percebam isso aqui, ó. A passagem do tempo e a modificação entre a primeira fase e a segunda fase do ciclo da cana-de-açúcar brasileira. 2 ciclos, né? Podemos dizer assim. Né? Esse slide aqui, ele vai dar conta da primeira fase, tá? Aí eu tenho aqui a mão de obra indígena e fala essa questão da Ilha da Madeira e tudo mais. E essa segunda fase, já iniciando no século XVII, chegando até a sua decadência no século XVIII, já com os africanos escravizados, certo? Então, muito importante que vocês entendam isso. As questões, elas trabalham muito com isso aqui. Às vezes, ela não vai falar a primeira fase, ela vai falar século XVI. Desculpa, século XVI. Ou então vai falar, já no século XVII, a economia açucareira tinha como mão de obra, então você já tem que estar ligado. Opa, já é Pernambuco, o tempo já passou, né? E vai chegar num momento que tanto tanto a economia açucareira de São Vicente quanto a economia açucareira de Pernambuco, elas vão coexistir.
elas vão existir ao mesmo tempo, vão entrar em concorrência e, obviamente, quem vai vencer essa concorrência? Capitania de Pernambuco, porque é uma região melhor adaptada para esse tipo de cultivo, né? Então, aqui eu já tenho a Capitania de Pernambuco vai coexistir com a Capitania de São Vicente durante um tempo. A Capitania de Pernambuco consegue crescer, evoluir e consegue se consolidar, e a Capitania de São Vicente vai entrando em decadência. Inclusive, uma curiosidade de algo que a gente vai até falar mais pra frente, mas eu já posso adiantar, que é o seguinte: essa Capitania de São Vicente em decadência, ela vai, quer dizer, toda essa situação de decadência, de dificuldade econômica, ela vai fazer surgir um grupo de pessoas que vão buscar um meio de vida para tentar sobreviver. Esses caras são os bandeirantes. Então é por isso que, muitas vezes, quando a gente usa assim numa questão o termo bandeirante, a gente pode usar também o termo paulistas. Lembrando que a Capitania de São Vicente é a cidade de São Paulo, basicamente, certo? Beleza, vamos seguir então. Já diferenciamos as duas fases, vocês já entenderam que elas coexistiram, uma foi bem sucedida, a outra entrou em decadência. E aí a gente tem que falar das principais características de um engenho de açúcar. A primeira coisa, deixa eu até usar um pedaço aqui do quadro que eu ainda não usei, para não precisar apagar isso agora. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: a palavra engenho são os engenhos de açúcar. Eu não vou chamar de fazenda, plantação de açúcar. Não é plantação de açúcar, é plantação de cana. O engenho, essa palavra engenho lembra engenhoca, maquinário, engrenagem, né? As fazendas produtoras de açúcar, elas eram muito complexas. Elas eram agromanufaturas. O engenho é uma agromanufatura, porque eu tenho agricultura e eu tenho algo sendo manufaturado. Como que, mesmo antes da Revolução Industrial, mas eu já tenho uma ideia fabril aqui, mesmo que rudimentar, sem a utilização de tantas máquinas. É diferente, por exemplo, se você quiser, sei lá, eu vou plantar tomate para vender. Beleza. Você vai plantar o tomate, o tomateiro vai crescer, o fruto vai surgir, você vai colher o tomate do pé. E você vai vender o tomate. Quando você colhe o tomate, ele já está pronto para ser comercializado. Nesse caso, não é uma agromanufatura. É uma fazenda de produção agrícola, normal, só tem a parte do agro. Agora, as fazendas produtoras de açúcar, os engenhos, eles são diferentes. Porque quando eu planto a cana, corto a cana, eu não tenho o açúcar na minha mão, eu tenho a cana. Então eu vou ter que... Essa cana ela vai passar por todo um processo, né? E todo esse processo é que vai fazer surgir o açúcar no final. Então eu tenho tanto a parte agrícola quanto a parte manufatureira também. Então são essas duas características interessantes, né? Que inclusive, eu não estou seguindo essa ordem aqui não, tá? Então, a gente já falou dessa estrutura agromanufatureira, certo? Bom, toda fazenda de açúcar, aliás, toda produção colonial brasileira vai seguir esse conceito de plantation. Isso aqui está em inglês, é a palavra mais largamente utilizada, plantation, mas a tradução seria plantagem. Então, uma fazenda de plantation ou uma fazenda de plantagem, para ser esse tipo de fazenda, porque isso aqui é uma qualidade, é um tipo de fazenda, ela tem que ter 4 características. Tem que ter as 4. Se só tiver 3 delas, já não é mais uma plantation. Então, quais são essas características? A primeira coisa, precisa ser uma monocultura, ou seja, eu planto para vender apenas uma cultura, nesse caso aqui, a cana, tá? Ah, Raquel, mas todo mundo que mora na fazenda se alimenta de cana 100%? Óbvio que não, né? Então eu tenho também uma plantação para subsistência, um pomar, uma criação pequena ali de aves, né, de gado, etc. Mas não é para vender. A subsistência é para o cara poder
se alimentar e sobreviver, certo? Então, ali sim, eu tenho uma produção de subsistência, mas o que eu planto, o que eu produzo para comercializar é só uma cultura, por isso monocultura. A mão de obra, né, a nossa segunda característica, a mão de obra tem que ser sempre escrava. Tanto faz se é indígena ou se é africana, mas tem que ser mão de obra escrava. Precisam ser latifúndios, ou seja, enormes propriedades rurais. Eu tenho os minifúndios, os médiofúndios e os latifúndios. Os latifúndios são aquelas propriedades enormes. É claro que as propriedades eram grandes. Elas eram provenientes de seis-marias, que são provenientes de capitanias, são grandes, são enormes estruturas, né? E a quarta regra é que essa monocultura que eu tenho, ela tem que abastecer o mercado externo. Raquel, mas o pessoal da colônia não consumia o açúcar? Claro que consumia. Mas não podia ser vendido para o brasileiro ou para o colono português no Brasil. Esse açúcar ele é vendido para Portugal por conta do pacto colonial, que nós falamos na aula passada. Esse açúcar ele volta para o Brasil pelas mãos de comerciantes e aí o brasileiro consome. Mesmo sendo produzido aqui, pelas regras do pacto colonial, eu não tenho mercado interno, eu só tenho mercado externo, certo? Então, recapitulando, para ser plantation, monocultura, mão de obra escrava, latifúndio e abastecimento do mercado externo. Precisa ter essas 4 características. Gente, isso cai em tanta questão. Não só falando de ciclo da cana, pode ser falando de qualquer outra atividade. Por exemplo, a economia cafeicultora aí do século XIX, né? Vários ciclos econômicos brasileiros, se eu estou falando de agricultura, vai ser plantation sempre. Isso vai mudar, obviamente, quando a gente tiver o fim da escravidão. Porque se eu perco essa mão de obra escrava, pronto, não é mais plantation. Mas é interessante que o latifúndio continua até hoje, né? A monocultura em algumas regiões até mudou, mas em muitas ainda se mantém. E abastecimento do mercado externo também. Nós somos agroexportadores até hoje, certo? Então são estruturas quase que imutáveis, né? Bom, esse tipo de agricultura, né, no caso aqui da cana, é uma agricultura extensiva. O que isso significa? Eu não tenho desenvolvimento técnico, né? E, obviamente, eu tenho desgaste dos solos. Se eu não tenho tecnologia, né, a natureza vai sofrer com isso, né? Eu vou ter, de tempos em tempos, eu tenho que trocar o meu canavial de lugar, porque o solo vai entrar em desgaste. Para a gente concluir essa parte, dizer que a produção açucareira era aqui no Brasil, mas o refino do açúcar, ou seja, o processo que faz esse açúcar ficar branquinho, ele era holandês. Portugal não tinha refinaria de açúcar. Cara, refinarias eram caríssimas para serem montadas. E a Holanda, né, os Países Baixos, tinham aí uma classe burguesa muito forte, porque o calvinismo era super presente lá, então a burguesia se desenvolveu muito bem, né? Então, o esquema era o seguinte: o fazendeiro colono aqui no Brasil produz o açúcar, exporta o açúcar para Portugal, porque só pode vender para Portugal. Portugal vende esse açúcar para a Holanda. A Holanda refina o açúcar e distribui para toda a Europa. Para esse açúcar voltar para o Brasil como mercadoria, por exemplo, como é que fazia? A Holanda não está distribuindo, vai vender para Portugal. Aí Portugal vem e vende o açúcar para o Brasil. A Holanda ganhou tanto dinheiro, mas ela lucrou tanto com esse comércio do açúcar brasileiro que ela criou uma companhia de comércio específica para lidar com o açúcar brasileiro, que é a Companhia das Índias Ocidentais. Afinal, o Brasil estava no Ocidente. Estava não, está até hoje, né? Companhia das Índias Ocidentais, uma companhia de comércio holandesa. Tudo bem? Bem, pessoal, então as principais características são essas. Agora a gente vai continuar aqui com os slides para a gente poder seguir nessa explicação. Bom, como é que funcionava o engenho de açúcar, né? Aqui eu tenho algumas dependências do engenho e é interessante para a gente poder
entender como é que esse açúcar ele era produzido, né? Bom, eu tenho alguns aspectos, algumas dependências interessantes, até para a gente entender como é que funcionava a vida privada da galera. No engenho de açúcar eu vou ter a casa grande, que é a moradia do senhor de engenho, do dono, né, desse engenho e de sua família. Alguns escravos domésticos também atendiam ali na moradia principal, que é a casa grande. Eu também tenho a senzala, que é a moradia coletiva dos escravos, que é uma espécie de cárcere coletivo, né? Acho que moradia é pouco para descrever uma senzala. Na aula de escravidão a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Eu tenho as casas dos trabalhadores livres, lembrando que eu tenho também trabalhadores livres e assalariados cuidando dessa produção açucareira e cuidando dos escravos também, né? São os mestres de açúcar, que eu já mencionei, feitores, que são os caras que são os verdadeiros capatazes, né? Que vão tomar conta dos escravos, e os capitães do mato, que vão procurar escravos quando eles fogem. Eu tenho o canavial, que é a plantação de cana-de-açúcar, né? Eu tenho a agricultura de subsistência, que eu havia mencionado aqui para vocês. Não só a agricultura, como também pastagens e tal, tudo para foco de subsistência das pessoas daquela fazenda. A moenda, que é onde a cana vai ser moída e o caldo da cana vai ser extraído. Depois eu vou levar esse caldo para as caldeiras, que eram grandes fornalhas, né, onde esse caldo ele era mexido pelos escravos ali horas a fio. Inclusive, o álcool, né, ele presente ali na cana-de-açúcar, ele até evaporava, chegava no teto, condensava e pingava. Daí a gente chama a cachaça muitas vezes de pinga, né, por conta disso. Pingava muitas vezes nas feridas que os escravos traziam, né, e aí ardia. Daí a gente chama a cachaça de água ardente também, porque a cachaça também é um subproduto da cana-de-açúcar. Então esse caldo, conforme ele ia sendo fervido e sendo ali mexido, agitado, ele acabava virando uma pasta que quase solidificada. Essa pasta era colocada dentro de grandes formas, né? E essas formas eram penduradas nas casas de purgar. O formato que a forma tem era mais ou menos esse aqui, ó. Eram grandes formas de cobre. Gente, eu sou péssima para desenhar, tá? Vocês sabem disso, inclusive, né? Ficou completamente tosco. E aqui eu tenho um furinho embaixo. Então, isso daqui era pendurado por hastes de metal, assim, várias dessas formas eram penduradas com essa pasta bem densa aqui dentro. Por que purgar? Porque o negócio ficava pingando. Pingando. Então, você deixava o negócio ali pingar para extrair cada parte líquida que ainda poderia sobrar daquilo ali. Ficava alguns dias, né? Esse troço tinha mais ou menos a altura, batia mais ou menos assim na minha cintura, né? Eram grandes formas. E aí, quando esse negócio parava de pingar, esse troço vai ser desenformado. E desenformado, ele vai ter mais ou menos esse formato aqui. E o nome que eu dou para isso aqui é pão de açúcar. Por isso que, né, aquele morro famoso onde eu tenho o bondinho, né? Lá na Urca, eu tenho o morro pequenininho e eu tenho o morro maior. O morro pequeno é o morro da Urca e o morro maior é o próprio Pão de Açúcar. O bondinho vem do solo até o morro da Urca, do morro da Urca até o Pão de Açúcar, né? Por quê? Porque o morro se parecia um pouco com os pães de açúcar que eram exportados para Portugal, tanto no seu formato quanto na sua coloração, né? Então, eu tenho aí a presença dessas três dependências importantes, né? A moenda, as caldeiras e a casa de purgar. E, por fim, a Igreja Católica. Óbvio que eu vou ter a presença, né, da Igreja Católica. A igreja, geralmente, ficava perto da casa grande. Então, eu tenho toda essa questão aí de proximidade da nobreza com o clero. Sempre, né? Sempre os poderosos se juntando. E, para a gente continuar, eu trouxe aqui uma imagem, né, da Casa Grande do Engenho Noruega, né? Na verdade, essa imagem aqui, ela é retirada do livro clássico sobre o tema, chamado Casa Grande Senzala, do grande Gilberto Freire, né? E essa imagem aqui está presente no livro e
ela é muito complexa, né? O que o Gilberto Freire quer mostrar com isso? Ele quer mostrar as várias dependências do engenho, né? Que aquilo ali não é uma fazenda simples, aquilo ali é um negócio complexo pra caramba, uma agromanufatura, algo inédito até então em colônias, né? Bem, diante disso tudo, a gente hoje encerra o nosso conteúdo falando sobre economia açucareira, né? Super importante vocês lembrarem da questão da presença da Holanda, que na próxima aula a gente vai falar sobre as invasões holandesas no Brasil, isso vai ter tudo a ver com a aula de hoje, tá? Importante também vocês lembrarem as características de uma plantation e, sobretudo, entenderem a diferença dos momentos desse ciclo açucareiro no Brasil. Primeiramente na Capitania de São Vicente com características próprias, depois indo para a Capitania de Pernambuco com outras características próprias também. Super importante, porque a maioria das pessoas conhecem muito bem a economia açucareira tratando de Nordeste brasileiro, mas pouco conhecem sobre a primeira fase. Então, as questões elas vão pegar no pé com relação a isso. Vai ter questão que vocês vão se deparar que vai dizer que a economia açucareira tem mão de obra indígena e aí o cara desavisado, não, que isso, já cansei de ver, é escravo, já vi várias gravuras no meu livro da escola, não sei o quê, mas tinha indígena sim, no século XVI. Então, se vocês estiverem atentos a esses detalhes, tudo vai transcorrer numa boa. Muito obrigada pela atenção de todos e até a próxima aula.